Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos na presença do nosso Deus. Após a nossa oração, nós estaremos meditando na palavra de Deus e o texto de hoje está em João capítulo 15, versículo 3, que diz o seguinte: Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Antes de continuarmos em nossa oração, deixe-me dar um breve recado. O link do meu canal que tenho lá no WhatsApp está aí fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também você pode ficar à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe com mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos, com seus familiares. E principalmente com aquelas pessoas que estão precisando de oração e também precisam da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui reunidos, Pai, em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, para orar ao Senhor, meu Deus. Estamos nos apresentando a Ti, meu Pai, em Tua presença em oração. Nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos concede graça, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por esse dia que estamos vivendo. Te agradecemos também, meu Pai, pelos dias que se passaram. E também, meu Pai, te agradecemos pelos dias que estão por vir. Deus querido, nós aproveitamos esse momento também para te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Pai querido, trabalha na nossa mente, trabalha, Senhor, nos nossos corações em nome de Jesus. Tirando de nós, meu Pai, toda impureza, toda iniquidade, toda maldade, tudo que não vem do Senhor, tudo que não te agrada, tudo que nos impede de termos comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito e andar na Tua presença. Tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor tire dos nossos corações o prazer pelo pecado. Coloca em nós, meu Deus, prazer pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelas coisas do Senhor. E que o Senhor venha nos atrair para o Senhor todos os dias, para a Tua presença todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos de segunda a sexta-feira, orando ao Senhor juntos, meu Pai, e também meditando na Tua palavra. Te damos glórias, te exaltamos, te bendizemos e te louvamos, meu Pai. O Senhor é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Nós te damos graças, reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus bondoso para conosco, Pai. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor nos conceda proteção. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos livre de todo mal. Pai querido, na Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos proteger contra todo ataque do maligno. Que o Senhor venha, meu Pai, nos revestir com a Tua armadura espiritual e nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Nos dê, meu Pai, sabedoria, estratégia para lutar contra o inimigo, para vencer as batalhas espirituais, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, nos livrando de todo ataque do inimigo. Que o Senhor venha desfazer toda obra maligna, todo trabalho, toda oferenda, qualquer tipo de mal feito, pago, para espíritos malignos, meu Deus, entidades malignas prejudicarem nossas vidas, nossos familiares, nossa casa, nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas. Deus querido, na tua palavra diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Nós te agradecemos por isso e pedimos ao Senhor que o Senhor venha desfazer as obras do diabo, meu Deus, feitas contra as nossas vidas, contra a nossa casa e contra a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu te peço, meu Deus, restaura a nossa fé, aumenta a nossa fé, fortaleça-nos, Pai, espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor venha nos dar ânimo, nos dar disposição para continuar, meu Deus, vivendo, meu Pai, na presença do Senhor, buscando a Tua face, renunciando às nossas vontades, renunciando, meu Deus, os prazeres deste mundo para agradar ao Teu Espírito, para viver a Tua palavra em nome de Jesus. Coloca em nós também, Pai, perseverança, que nós não venhamos desistir, que ninguém venha desanimar, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós venhamos, meu Deus, lutar até o último dia de nossas vidas e que nós venhamos herdar a coroa da vida que nos está reservada, conforme diz a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar, abençoe nossa vida sentimental, a nossa vida conjugal, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo e qualquer mal que foi feito e enviado para prejudicar a nossa casa, prejudicar o nosso casamento, nossa vida sentimental, nosso relacionamento conjugal, prejudicar os nossos filhos, prejudicar as pessoas que vivem no nosso lar, na nossa casa, os irmãos, os pais, as mães, os filhos, em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, a paz do Senhor no nosso lar. Que haja a proteção do Senhor no nosso lar. Que haja, meu Deus, a alegria do Teu Espírito em nossa casa, em nosso lar, em nome de Jesus. Se tem alguém, meu Deus, que está orando comigo, meu Deus, e tem pessoas na sua casa que ainda não são convertidas ao Senhor, que ainda não são libertas de seus pecados, que o Senhor venha manifestar, meu Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, operando o milagre da cura, da libertação, curando as almas feridas, Pai, libertando as almas cativas do diabo e escrevendo os nomes dessas pessoas no livro da vida, que elas venham crer no Senhor, na Tua palavra, no Teu Evangelho, crer em Jesus Cristo e que elas, meu Pai, venham ser salvas em nome de Jesus. Conforme está escrito lá na Tua palavra no livro de Josué, se não estiver errado, se eu não estiver errado, a referência é Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também, meu Pai, lá em Atos 16, 31 está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Por isso, meu Pai, eu te peço que todos os da minha casa venham temer ao Senhor, que eles tenham os seus nomes escritos no livro da vida, que eles sejam libertos de todo o pecado e sejam salvos. E todos os da casa dessa pessoa que está orando comigo, meu Deus, que todos eles sejam libertos de seus pecados, que todos eles creiam no Senhor Jesus Cristo, que todos eles sejam salvos, que haja, meu Deus, salvação na nossa casa, que haja, meu Deus, a presença do Senhor, a manifestação da glória do Senhor, que o agir do Senhor venha se fazer presente, perceptível em nossas vidas, em nossos lares, em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, os nossos parentes, Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão desviados, aqueles que ainda não se entregaram para o Senhor, aqueles que estão escravos dos vícios, dos pecados, que o Senhor tenha misericórdia deles, liberta eles, Pai, em nome de Jesus. Que os nomes deles, meu Pai, estejam escritos no livro da vida. Levante pessoas, meu Deus, para estar orando por eles, pregando para eles, evangelizando eles, dando bons conselhos para eles, meu Deus, na direção do Teu Espírito, instruídos na Tua palavra, em nome de Jesus, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja, meu Pai querido, salvação. Deus querido e poderoso, nós te pedimos também, meu Deus, pela nossa vizinhança, que o Senhor venha abençoar todos os nossos vizinhos, abençoe a casa deles, abençoe a família deles, livra eles de todo mal em nome de Jesus, guarde-os, proteja-os em nome de Jesus. Quanto àqueles que não são salvos, não são entregues ao Senhor, não conhecem a Tua palavra ou conhecem, mas não creem, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Teu Espírito Santo venha convencê-los, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo, que a luz do Teu Evangelho e o poder do Teu Evangelho venha, meu Deus, iluminar a mente e o coração deles, em nome de Jesus, para que eles creiam, para que eles sejam libertos, meu Pai, que Jesus Cristo venha libertá-los, porque Ele disse, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E que os nomes deles, meu Pai, estejam escritos no livro da vida, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a luz e o poder do Evangelho venham alcançá-los, meu Pai, porque na tua palavra diz que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, meu Pai, abençoe todos eles, livra eles de todo mal e salve, meu Deus, aqueles que não são salvos, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha abençoar toda a nossa rua. Abençoe, meu Pai, todos os moradores da rua aonde nós moramos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o nosso bairro também. Que o Senhor venha cessar, meu Deus, toda confusão, toda briga, toda violência, em nome de Jesus. Todo tipo de maldade, de corrupção, crime, tráfico, prostituição, qualquer coisa maligna, qualquer coisa que seja das trevas, que seja reprovável pela Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha cessar as brigas nos lares, contendas nos lares, os adultérios, meu Deus, obras de magia negra, feitiçarias, meu Deus, falsas religiões. Que o Senhor venha abrir os olhos dos nossos vizinhos, dos moradores das nossas ruas. Que o Senhor, meu Deus, venha operar um avivamento em nossos corações, no corações de todos eles, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que todo aquele que é cristão, que conhece a Tua palavra, que o Senhor venha despertá-lo, meu Deus, para estar orando pelos seus vizinhos, orando pela sua rua, meu Deus, intercedendo uns pelos outros, assim como a Tua palavra nos ensina e nos instrui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos dar bom testemunho, que o nosso modo de viver, meu Deus, venha testemunhar que somos filhos do Senhor, que somos cristãos, que não somos desse mundo, que somos diferentes, meu Deus. Eu peço a Ti, meu Deus, que o poder do Teu Espírito, meu Deus, venha fluir de dentro de nós, de forma, meu Deus, a atrair estas pessoas para o Senhor, de forma, meu Pai, que essas pessoas venham sentir o Teu poder, sentir a Tua presença e de alguma forma que eles venham ser transformados pelo poder do Senhor, meu Deus, que venha fluir de dentro de nós em nome de Jesus. Deus querido, nos prepare para isso, nos capacite para isso, torne, meu Pai, cada um de nós dignos de receber o poder do Teu Espírito em nome de Jesus. Purifica o nosso ser, meu Pai, purifica a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Livra-nos, Pai querido, de todo mal, de tudo que não vem do Senhor, toda impureza, toda falha de caráter, todo defeito, todo pecado de estimação, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, nos libertar, que o Senhor venha nos purificar, em nome de Jesus. Na Tua palavra, meu Pai, diz que nós somos luz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós somos luz desse mundo e sal nessa terra. Portanto, meu Deus, eu peço a Ti que de fato nós venhamos ser luz, que de dentro de nós, meu Pai, venha sair luz e não trevas, venha fluir de dentro de nós rios de águas vivas, águas que simbolizam e representam o Teu Espírito em nossas vidas, o poder do Teu Espírito fluindo de dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que nós não venhamos dar mau testemunho, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós venhamos dar apenas um bom testemunho. Que nós venhamos, meu Deus, ser imitadores de Cristo. Que nós venhamos viver a Tua palavra. Mas para isso nós precisamos da Tua ajuda. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos aceite, que o Senhor não nos rejeite, pois nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós, meu Deus, para que nós venhamos dar bons frutos, para que nós venhamos, meu Pai, viver conforme a Tua vontade, Deus. Pai, eu lhe peço, Senhor, tira de nós o prazer pelo pecado, o prazer e a atração pelas coisas do mundo. Nos atraia para o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue nos dando ânimo e disposição para estarmos orando todos os dias, para estarmos lendo e meditando na palavra todos os dias e sempre que tivermos condições estarmos jejuando com frequência, meu Deus. Deus querido, nos ajuda, Deus querido, nos guarde, Deus querido, nos proteja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, se tem alguma coisa, meu Pai, em nossas vidas
que está nos prejudicando, que está nos contaminando, que está nos impedindo de orar, que está nos impedindo de ler a Tua palavra, nos impedindo de fazer as coisas do Senhor e de buscar a Tua presença. Qualquer coisa, meu Pai, que esteja tomando o nosso tempo, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor venha nos convencer e nos libertar, meu Deus. E que todo aquele que estiver precisando, meu Deus, venha, meu Deus, ser convencido pelo Espírito do Senhor e venha abandonar essas práticas, essas atitudes que estão impedindo, meu Deus, nos impedindo de estar na Tua presença, de buscar ao Senhor, de viver a Tua palavra, de buscar a Tua presença em oração, na leitura da palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, guarda, meu Pai, os nossos parentes, aonde quer que eles estiverem. Guarde, meu Pai, as esposas, guarde os maridos, guarde os filhos, os irmãos, aonde quer que eles estiverem, quando eles saírem de casa, meu Deus, seja para trabalhar, seja para comprar alguma coisa, seja para passear ou resolver algum problema. Eu peço a Ti que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles, guardando eles, livrando eles de todo mal em nome de Jesus. E também ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo e nos guardando, meu Pai, quando nós também sairmos de nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nós Te damos glórias, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, Pai. Graças ao Senhor por mais um dia na Tua presença. Graças ao Senhor, meu Pai, por mais um dia orando na Tua presença em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está orando comigo agora. Atende, meu Pai, as necessidades dela em nome de Jesus Cristo. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Pai, permita que essa pessoa venha sentir prazer, alegria e satisfação no Senhor, meu Deus, através do que o Senhor vai operar na vida dela, através da resposta e da direção que o Senhor vai enviar na vida dela, que o Senhor vai dar para ela em nome de Jesus, através dos livramentos, através, meu Deus, da cura, meu Deus, através da provisão, através, meu Pai, daquilo que ela está precisando e também daquilo que ela está buscando da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha aumentar, meu Deus, a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Renova e restaura a fé dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Reveste ela com a Tua armadura espiritual e fortalece ela na força e no poder do Senhor. Que ela tenha mais força para enfrentar as batalhas da vida. Que essa pessoa que está me ouvindo, meu Deus, tenha mais força, mais poder e unção e autoridade da Tua parte. Mais sabedoria, mais maturidade, perseverança e temor do Senhor, meu Deus, para estar buscando a Tua face incessantemente e vivendo cada dia, vencendo cada problema, os seus problemas do dia a dia, tendo vitória, meu Deus, dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, trabalha no nosso coração e que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, através da palavra que vai ser ministrada, grande Pai Todo-Poderoso. Deus querido, eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, se nós estivermos errados em alguma coisa, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos falar. Que o Teu Espírito venha nos convencer através da Tua palavra em nome de Jesus. Deus querido, nos dê também direção. Pai querido, nos dê direção nos nossos projetos, na nossa caminhada, na realização dos nossos sonhos, no nosso trabalho, na administração da nossa casa, na administração de todas as áreas de nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar direção, nos mostrando, meu Pai, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que podemos fazer para dar certo e aquilo que não devemos fazer, meu Deus, a fim de não dar errado em nome de Jesus. Nos abençoe, meu Pai. Pai querido, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, nos abençoando, meu Deus, para prosperarmos em tudo que nós fizermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido e poderoso, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha dar resposta para a pessoa que está precisando de resposta. Que o Senhor venha, meu Pai, dar direção para a pessoa que está buscando direção da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu quero Te pedir também que o Senhor continue, meu Deus, cuidando de nós, enviando a provisão, meu Pai. Que não falte o alimento na casa dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo.
que não falte também na minha casa, que não falte nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, a provisão financeira, condições para pagar as nossas contas, dinheiro, condições para comprar o alimento, comprar as nossas roupas, para dar manutenção naquilo que nós precisamos dar manutenção, seja na casa, seja num carro, seja em algum eletrodoméstico, alguma coisa que nós temos, condições para ter lazer, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, meu Deus, nos cuidando, assim como o Senhor tem cuidado, e nós somos gratos ao Senhor e reconhecemos que o Senhor verdadeiramente cuida de nós e tem cuidado de nós. Pai querido, envia a cura, Pai, envia a cura, o alívio da dor no corpo dessa pessoa que está me ouvindo. Toca na mente dessa pessoa que precisa de cura na mente, Pai, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, na alma dessa pessoa que precisa de cura na alma. Toca na minha alma, meu Pai, porque eu acredito que todo ser humano precisa de algum tipo de cura na alma. Cura nossa alma, Pai, cura nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Nos proteja, meu Deus, continua nos protegendo, nos guardando do maligno. Eu te peço, meu Pai, que nós nunca venhamos nos desviar da Tua presença, que nós estejamos sempre na Tua presença, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo passando por provações, mesmo na alegria, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento, mesmo na vitória ou na fartura, não importa a situação, que nós nunca venhamos nos desviar do Senhor, que a cada dia que se passar, meu Pai, a nossa fé no Senhor venha aumentar, o nosso temor pelo Senhor venha aumentar, o nosso amor pelo Senhor, a nossa afeição pelo Senhor venha aumentar cada vez mais, e que o Senhor nos permita, meu Pai, ter intimidade com o Senhor. Que o nosso prazer maior nessa vida seja ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai e como nosso amigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço, Pai, porque o Teu Espírito está conosco todos os dias. Ainda, meu Pai, que por muitas vezes nós não percebemos e nem temos a capacidade ou não sabemos como ouvir a voz dEle ou perceber o agir dEle em nossas vidas. Mas nós sabemos que Ele age em nossas vidas, até mesmo porque nós às vezes conseguimos ouvir a voz dEle, perceber o agir dEle, perceber a vontade dEle. E nós sentimos, meu Pai, e existe uma testificação no nosso interior que Ele nos ama, que Ele está conosco, que Ele cuida de nós e deseja o melhor para nós. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, te louvamos e te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pelo perdão do Senhor que há no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu Evangelho, cremos no Senhor, cremos em Jesus Cristo, cremos na vida eterna, cremos nas promessas da Tua palavra. Glórias ao Teu nome, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos amou, teve misericórdia de nós e nos escolheu como filhos e colocou fé nos nossos corações e nos deu o Teu Espírito, Pai. Graças te damos, louvado e exaltado seja o poderoso e santo nome do Senhor. Nós te bendizemos, te glorificamos, meu Pai, e te agradecemos por tudo. Deus querido, graças te damos mais uma vez por tudo, meu Pai, e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus, mais um dia nós orando juntos na presença do Senhor. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O nosso texto de hoje está em João capítulo 15, verso 3, que diz: Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Antes de prosseguir, deixe-me dar brevemente o meu recado de sempre. Eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link dele vai estar aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação. Você também não vai perder nada que posto por aqui. E também, sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também você pode ficar à vontade para fazer os seus comentários e deixar os seus pedidos de oração nos comentários.
Assim mais pessoas estarão orando por você. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, com seus familiares e principalmente com aquelas pessoas que estão precisando de oração e precisando da palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão. João 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Aqui nesse versículo, nessa pequena e curta frase que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e está registrada em João 15, versículo 3, Jesus Cristo estava falando como ele sempre falava, usando a linguagem da cultura da época. Ele se utilizava de coisas da natureza, de coisas do cotidiano das pessoas daquela época, para trazer os ensinos acerca das coisas de Deus. Por exemplo, Jesus falava sobre as questões dos pescadores, ele usava elementos que são comuns aos pescadores, como por exemplo, o barco, a rede, os peixes, o mar, o pescador. No caso, por exemplo, dos agricultores, ele pode usar, por exemplo, a palavra agricultor, a vinha, o vinhateiro, a colheita, entre outras coisas. Nesse caso aqui, ele está também utilizando essa estratégia, essa técnica para trazer ensino acerca das coisas de Deus, do reino espiritual, para os seus ouvintes. Aqui no versículo 1, por exemplo, antes do versículo 3, ele já começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então vejam aí que ele está usando essa linguagem, a linguagem da natureza. No contexto deles ali da época, é o contexto dos agricultores que lidavam com as plantações. E ele disse, nesse ensino, ele se comparou com a própria videira, ou a própria planta que produz as uvas. É claro, ela produz os seus ramos e daí vem os frutos, vem as uvas. Ele está dizendo aqui, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, em uma plantação, no caso de uma videira, é a videira que vai produzir os ramos para que esses ramos venham produzir frutos. Mas essa videira, ela tem que estar plantada em algum lugar. Assim como Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai, que é o dono de tudo. Então, nessa comparação aqui em João capítulo 15, Deus, o Pai, é o dono da plantação. Por isso Jesus Cristo fala que ele próprio é a videira e o Pai é o dono de tudo, ou seja, ele é o agricultor. É ele quem cuida de todas as coisas. Assim como Jesus Cristo ensina lá em Mateus capítulo 6, aonde ele nos diz que nós não devemos andar preocupados ou ansiosos com o que havemos de comer, beber ou vestir, pois os pagãos, aqueles que não creem em Deus, eles correm atrás dessas coisas, eles preocupam e correm atrás. Nós nos preocupamos, mas nós buscamos ao nosso Deus. Primeiramente, conforme diz o próprio Senhor Jesus Cristo nesse ensino, ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus. E todas essas coisas que nós temos necessidades e que nós procuramos, ou melhor, que as pessoas, os pagãos procuram, elas vêm sobre nossas vidas, porque o Pai, ele cuida de nós, ele sabe muito bem da que nós precisamos. Nesse ensino lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai fazer uma comparação usando também elementos da natureza. Ele fala, por exemplo, vejam as aves do campo, vejam as aves nos céus, vejam os lírios no campo. Os lírios no campo, nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua riqueza, se vestiu como um desses lírios. Ele quer dizer com isso que é melhor ser vestido por Deus do que ser vestido pela riqueza dos homens. É mais honroso, é mais glorioso, é um privilégio maior. As aves do céu, por exemplo, Jesus falou, elas não plantam, elas não colhem,
elas não guardam em celeiros, e nenhuma delas morre de fome na natureza. O Pai Celestial sabe o que cada animal da natureza precisa. E Ele as alimenta, Ele alimenta as aves dos céus. Aí Jesus fala, vocês não são mais importantes do que as aves dos céus? Então nós não precisamos preocupar. Para Deus nós somos mais importantes do que a própria natureza, porque, aliás, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há motivo de preocupação. É isso que ele traz nesse ensino. E aqui no versículo 1 do capítulo 15 de João, Jesus está falando que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Então o Pai, ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de nós. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Portanto, não existe motivo para ficarmos desesperados, preocupados. É claro que por causa da nossa natureza, vêm as preocupações, vêm os pensamentos, mas não devemos ser vencidos por esses sentimentos, emoções e pensamentos que nos trazem preocupação e ansiedade. Nós devemos crer no Senhor, ter fé na palavra de Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Jesus continua ensinando no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí Jesus continua usando a mesma linguagem da agricultura. Ele falou que ele próprio é a videira verdadeira, ali no versículo 1. E no versículo 2, ele diz que nós, nessa história, nesse contexto, nessa plantação, nós somos os ramos. Ou seja, nós devemos estar em Cristo Jesus. Assim como o ramo de uma árvore, o ramo de uma planta, ele tem que estar na planta, no tronco, que é o principal, que tem as raízes lá na terra, buscando água e os nutrientes para os ramos e para os frutos. Assim nós também precisamos e devemos estar em Cristo Jesus. Porque todo ramo que é cortado da planta e lançado fora, ele vai secar porque ele não tem mais nutrição. A nutrição, a alimentação de um ramo, numa árvore ou numa planta, ele vem do tronco principal, ele vem da árvore principal. Assim é na minha vida e na sua vida. O que nos alimenta, a fonte do nosso alimento, do nosso sustento, da nossa vida, da nossa paz, da nossa alegria, da nossa esperança, é Jesus Cristo. Portanto, a pessoa que não está em Cristo Jesus, ela está espiritualmente morta. E aqui no versículo 2, Jesus Cristo fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ou seja, o próprio Pai corta. Ele tem os seus meios, ele toma providência para cortar. É por isso que Jesus Cristo insistiu, e eu gosto muito de falar desse assunto, e já falei em vários vídeos meus aqui no canal, eu falo sobre isso, essa questão de produzir boas obras, que são os frutos, aqui no caso desse ensino de Jesus. Os frutos que ele está falando aqui são as boas obras. Boas obras nós não podemos confundir. Tem pessoas que acham que obras é apenas ter cargo na igreja, é apenas fazer evangelismo na rua, é fazer obra social, ajudar os necessitados, pregar a palavra. Isso aí também é obra, mas não apenas isso. Existem obras mais importantes do que essas, ou tão importantes quanto essas. Por exemplo, perdoar as pessoas que te ofendem. Essa é uma das principais obras que nós temos para fazer. Por que eu digo principal, se não a mais importante? Porque se você não perdoar a pessoa que te ofendeu e que te magoou, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Este ensino está também lá em Mateus capítulo 6, aonde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Vai estar em Mateus capítulo 6, verso 14. Ele diz, porque se vocês perdoarem as ofensas dos homens, o Pai Celestial vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos homens contra vocês, o Pai Celestial não vai perdoar vocês. E a pessoa sem perdão não herda a salvação, não é aceita por Deus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo falou, sejam meus imitadores assim como eu sou o imitador de Cristo.
Cristo também imitou o Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: as palavras que eu falo, elas não são minhas, não são de mim mesmo. Eu falo aquilo que eu ouço o Pai falar. E as obras que eu faço não são minhas, são as obras do meu Pai. O Filho faz aquilo que vê o seu Pai fazer. Então, assim como Cristo imitou o Pai, nós também devemos imitar a Cristo. Assim como o Pai perdoou o mundo, Jesus Cristo também perdoou o mundo. E assim como Cristo perdoou o mundo, nós também devemos liberar o perdão para as pessoas. Então eu dei aqui apenas um simples exemplo de uma simples atitude que as pessoas não se atentam para isso. Quando você está perdoando uma pessoa, você está produzindo bons frutos. Isso aí gera alegria no coração de Deus, isso aí alegra o Espírito Santo. E por causa disso, Deus derrama mais vida espiritual em você. Ele te enche mais com o poder e a unção do teu Espírito Santo. Ele se revela mais para você, porque Ele tem mais alegria em você. E existem várias outras obras. Por isso que nós temos ali em Gálatas capítulo 5, ali as obras da carne e os frutos do Espírito. Nos frutos do Espírito tem ali, eu não sei todos de cor, mas são 9. Tem amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, mansidão. São 9, eu esqueci, eu não consegui lembrar outros 2 aqui. Mas são coisas simples, eu estou falando isso porque tem pessoas que acham que obras é ter cargo na igreja, ou fazer obra social, ou pregar a palavra, conforme eu falei antes. Isso aí também é, mas existem outras coisas também que são obras. Você fazer o bem para o seu próximo é uma obra. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso aí é quem não dá fruto. Igual está escrito aqui, João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai vem e corta. O Pai é o agricultor, ele vem e corta. Então você é cristão, você é um ramo, você está em Jesus. Mas você não pratica o bem, você conhece a palavra e não pratica o bem, vai chegar uma hora, se você não se arrepender e mudar de atitude, o Pai vem e corta. Tomara que isso nunca aconteça com você, mas isso acontece com muitas pessoas. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque se Jesus está falando, ele não é mentiroso, é porque existe, é porque acontece. Então devemos estar atentos com os detalhes na palavra de Deus. E conforme eu estava explicando aqui, nós somos os ramos e nós estamos em Cristo Jesus. E todo aquele que não dá fruto, ou seja, não obedece à palavra de Deus, não vive conforme os ensinos da palavra, o Pai o corta. E todo aquele que dá fruto, que produz bons frutos, o Pai não vai cortar ele da videira, ele vai continuar em Cristo Jesus, mas o Pai vai podar. O que é a poda na agricultura? A poda é um certo tipo de limpeza. Na poda se cortam galhos velhos, folhas velhas, galhos secos, folhas secas, galhos que estão crescendo demais, que vão prejudicar o desempenho de toda a árvore, alguns que não podem crescer tanto. Isso aí vai de acordo com o objetivo que o agricultor tem para a planta. Então, assim como Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, Ele vai podar cada um de acordo com o objetivo que Ele tem para aquela pessoa. No meu caso, Ele me poda de um jeito. No seu caso, Ele vai podar de outro jeito. É claro que existem semelhanças, mas cada pessoa tem suas particularidades. Então, quando Deus está podando, Ele está nos limpando, nos preparando para que nós venhamos dar mais frutos, para que nós continuemos vivendo no caminho do Senhor, obedecendo a palavra, praticando boas obras, que são os frutos da boa árvore. Aqui, na segunda parte do versículo 2, Jesus Cristo fala: e todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então você entende aqui por que o Pai nos poda? Para que nós venhamos produzir mais frutos ainda. É por isso que nós precisamos estar submissos à palavra de Deus, nos render à vontade de Deus. Inclusive lá em Romanos capítulo 12 vai dizer assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E para que nós venhamos experimentar a vontade de Deus e ter prazer na vontade de Deus, uma das dicas, uma das receitas, uma das maneiras que nós temos é o quê? É renovar
a nossa mente, transformar a nossa mente. Lá em Romanos, eu acho que eu vou conseguir lembrar aqui porque eu sabia esse texto de cor. Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso aí que vai falar. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com esse século. Ao contrário disso, tenham a mente de vocês renovada. Nós precisamos renovar a nossa mente. Aí no versículo 2 vem, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, se você quer ter facilidade para viver a vontade de Deus, se você tem dificuldade, comece a renunciar à sua vontade, comece a ler mais a palavra, para que a sua mente seja renovada e transformada. Assim o Espírito Santo, ele vai te mostrando, ele vai te ensinando, ele vai te convencendo e você vai entendendo a coisa e você vai tendo comunhão com o Pai, com o Espírito, vai sentindo a presença dele, vai criando gosto, vai tendo prazer e daqui a pouco você já está sentindo o nojo do pecado, esperto com o seu próprio coração, a sua natureza pecaminosa, rejeitando o pecado e buscando fazer a vontade do Espírito Santo, que agrada ao nosso Deus, que é conforme a palavra de Deus. E aqui, continuando no versículo 3, Jesus Cristo fala, ainda falando da videira verdadeira, falando dos ramos, falando do Pai que é o agricultor. Jesus Cristo falou, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha que interessante. No versículo 2 nós vemos aqui que Jesus falou, todo o ramo que estando em mim dá fruto, o Pai, o agricultor, corta. E todo aquele que dá fruto, o Pai, o agricultor, ele poda para que vocês deem mais fruto. Eu falei aqui que na agricultura, quando se poda uma planta, é uma espécie de limpeza que se faz na árvore para ela continuar com saúde, com vida, produzindo mais frutos nas próximas estações. É um tipo de limpeza que se faz. E no versículo 3 Jesus fala, vocês já estão limpos. Apesar de que o Pai, ele vem e poda as árvores que dão frutos, nós já estamos limpos. E o que é que nos limpa? Isso aqui me gera alegria, porque eu falo muito sobre isso. Nós estamos limpos porque pela palavra que nos tenho falado. Olha só, a pessoa que tem a boca suja, que fala muito palavrão, muitas palavras indecentes, a pessoa que tem a mente impura, pensa muita maldade, é maligna, pensa coisas impuras, indecentes no coração, nas atitudes, no seu ser. A solução para resolver este problema na vida dessa pessoa é a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus Cristo falou e também está registrado no Evangelho de João, só não me lembro a referência. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. As palavras que Jesus Cristo diz, que estão registradas na Bíblia, a palavra de Deus, tudo isso é espírito e vida. A palavra de Deus é viva, ela tem eficácia na nossa vida. A pessoa que lê a palavra de Deus, ela é transformada, ela não fica mais do mesmo jeito. Esses dias eu conversei com um homem que trabalha em um certo ministério de uma igreja e ele me falou que através do ministério deles se converteu um dono de uma rede de motéis que tem em um lugar um pouco perto aqui de onde eu moro, um pouquinho longe, um lugar que eu já morei. E a mulher, a esposa desse homem, ficou assustada como que ele transformou em casa, como que ele mudou, ele passou a chamar todo mundo para sentar junto na mesa para jantar, ele mudou, ele estava servindo como diácono na igreja, uniformizado, o homem transformou. E a mulher perguntou para ele, que lavagem cerebral vocês fizeram nele?
Então as pessoas que não entendem gostam de falar que os crentes fazem lavagem cerebral quando vem alguma pessoa muito terrível, muito improvável se converter ao Senhor Jesus de verdade e sendo transformada, ficando completamente diferente, até mesmo a sua essência, nós percebemos algo diferente na pessoa. As pessoas que não entendem, elas falam lavagem cerebral. Eu mesmo, quando não era convertido, falava assim também. Mas se formos olhar bem, é uma lavagem cerebral, mas não na intenção e no sentido que eles falam. É a lavagem da água, é a purificação que a palavra de Deus faz na minha mente, na sua mente e no nosso coração. É o lavar do Espírito de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu e falou sobre isso em sua carta aos Efésios e também falou isso em sua carta a Tito, na carta de Tito. A palavra de Deus, o Espírito Santo, nos lava, nos purifica. Então a palavra de Deus, ela é a solução para transformar toda e qualquer pessoa, independente do tipo de problema, do tipo de pecado que ela venha ter. Falando isso aqui, eu me lembrei do que está escrito lá no início do capítulo 1 de Romanos. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é luz, conforme o salmista falou, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela nos ilumina, ela mostra tudo que está errado na nossa vida. E com o agir do Espírito Santo em nós, ele nos convence e nós nos arrependemos, ficamos envergonhados daquelas práticas pecaminosas, ficamos enojados, sentimos nojo, não queremos mais praticar aquilo, porque nós sentimos o toque do Espírito Santo, a presença de Deus e sentimos como é tão bom e pura e doce a presença de Deus e queremos aquilo e não o pecado que é impuro. Então nós mudamos a nossa atitude, aí vem o verdadeiro arrependimento e as pessoas, a sociedade, todos veem a transformação e vão dizer que é lavagem cerebral, mas é uma lavagem que a palavra de Deus, o Espírito de Deus fez em nossas vidas. E Jesus Cristo falou aqui com os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então Deus, ele já nos limpou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, conforme o apóstolo Paulo também nos ensina em uma de suas cartas aos Coríntios. Então não existe, o velho homem já morreu, agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E não podemos esquecer que mesmo assim nós estamos habitando dentro desse corpo físico, portanto ainda há uma influência da natureza pecaminosa e por isso o Pai, o agricultor, ele vai continuar nos podando para que nós sempre venhamos a dar bons frutos. Então João capítulo 15, verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Entregue-se ao Senhor Jesus, entregue-se à palavra de Deus, faça um teste, experimente e você vai ver que é verdadeiro. Ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te libertar de todo pecado e ele vai te salvar. Então ficamos por aqui com esta reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.